Fala galera! Nessa videoaula nós vamos falar sobre o sistema digestório, mas como esse tema ele é muito longo, eu vou dividir ele em duas videoaulas. Então nessa primeira videoaula nós falaremos sobre digestão e sobre os principais fenômenos que ocorrem nela. Também falaremos sobre a constituição do tubo digestório e dos principais processos que ocorrem ao longo dos órgãos desse sistema. Na próxima videoaula, nós falaremos sobre as glândulas anexas e sobre os hormônios relacionados com a digestão. Tranquilaço? Então vamos para a videoaula. Roda a vinheta! Vamos começar a nossa videoaula. Primeiramente, você precisa conhecer o conceito de digestão. E aí também você precisa compreender quais são os principais fenômenos que ocorrem ao longo desse processo. Então vamos lá? Dá uma enxergada na tela. Digestão é o conjunto de processos que os alimentos sofrem para a liberação de nutrientes necessários ao corpo. É o seguinte, os alimentos possuem uma série de nutrientes, só que esses nutrientes que estão nos alimentos estão numa forma indisponível para o corpo. Quando os alimentos sofrem a digestão, os nutrientes que estão presentes nele ficam numa forma disponível para o corpo, e aí o corpo pode assimilar esses nutrientes. Na digestão, ocorrem dois tipos de fenômenos, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Vamos entender? Os fenômenos físicos são aqueles que promovem a fragmentação dos alimentos, ou então que promovem a movimentação dos alimentos ao longo do tubo digestório. Como exemplo de fenômenos físicos, nós temos a mastigação, a deglutição e o peristaltismo, que nós estudaremos de maneira mais detalhada ao longo da videoaula. Já os fenômenos químicos são aqueles que promovem mudanças na composição química dos alimentos. Os fenômenos químicos é que são responsáveis por fazer com que nutrientes que estão nos alimentos de forma indisponível tornem-se de forma disponível para o corpo, para que o corpo possa assimilar. Tranquilo? Agora, olha a notinha que eu coloquei para você. Os fenômenos químicos são mediados por enzimas digestivas. São elas que permitem essa transformação, essas mudanças que ocorrem na composição química dos alimentos. Agora, muita atenção. A ocorrência dos fenômenos físicos facilita a ocorrência dos fenômenos químicos ao longo do sistema digestório. O sistema digestório é constituído de duas partes, o tubo digestório e as glândulas anexas. O tubo digestório ele é um conjunto de órgãos pelos quais os alimentos passam e sofrem modificações. Já as glândulas anexas são estruturas que estão ligadas ao tubo digestório e que produzem sucos que possibilitam a ocorrência da digestão ao longo dos órgãos do tubo digestório. Os tipos de glândulas anexas que nós encontramos no sistema digestório são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, que é a maior glândula do corpo humano. De boa? Agora é o seguinte, bora dar uma enxergada nessa figura que eu coloquei para você. Quais são os principais órgãos que compõem o tubo digestório humano? Porque é por meio desses órgãos que os alimentos sofrerão modificações. Então, vamos dar uma enxergada aqui na figura. A primeira parte do tubo digestório é a boca, que é por onde o alimento entra no corpo. Logo em seguida, vem a faringe. Depois da faringe, vem o esôfago. Logo em seguida, vem o estômago. Depois do estômago, vem o intestino delgado. Logo em seguida, vem o intestino grosso. E por fim, vem o ânus. Então, é por esses órgãos que os alimentos passam. Você precisa conhecer a sequência de órgãos. Vamos relembrar? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.
Aí na figura dá para você enxergar também o fígado aí, bem legal, que é uma glândula anexa, e dá para você enxergar aqui por trás do estômago o pâncreas. Aqui também na figura dá para perceber aí as glândulas salivares, que podem ser de 3 tipos: as parótidas, que ficam próximas da orelha, as glândulas que a gente chama de sublinguais, que ficam embaixo da língua, e as glândulas que nós chamamos de submandibulares, que ficam na base da mandíbula. Agora vamos estudar órgão por órgão do tubo digestório e entender os principais processos que ocorrem em cada órgão. Vamos lá falar da boca. A primeira informação que você precisa memorizar é que o pH da boca é 7, um pH neutro. Ah, Leandro, mas por que eu tenho que saber desse pH? Porque a enzima que atuará na boca promovendo digestão química, ela atua em pH 7, que é uma enzima conhecida como amilase salivar. Agora olha só, na boca ocorre digestão mecânica, que é um fenômeno físico, e digestão química, que é um fenômeno químico. A digestão mecânica ela é dada pela mastigação, em que ocorrerá a fragmentação dos alimentos. Então, quando você coloca um alimento na boca e mastiga ele, você fragmenta ele, e isso caracteriza a digestão mecânica. Logo em seguida, ocorre a digestão química no alimento. Agora, vale ressaltar que na boca ocorre digestão química de carboidrato. É carboidrato que será digerido quimicamente na sua boca. E aí essa digestão ela é mediada por uma enzima que está presente na saliva chamada amilase salivar. Essa enzima pega um tipo de carboidrato chamado amido e transforma ele em outro tipo de carboidrato chamado maltose. O amido ele é um carboidrato do tipo polissacarídeo e a maltose é um carboidrato do tipo disacarídeo. Resumindo a história, a amilase salivar, que também é chamada de pitialina, pega uma molécula grande, que é o amido, e transforma em uma molécula menor, que é a maltose. Esse é o objetivo da digestão química: pegar moléculas grandes que o corpo não consegue assimilar e transformar em moléculas menores que o corpo consegue assimilar. De boa! Agora olha só, então presta muita atenção nisso. A digestão química na boca é de carboidratos, mediada pela enzima amilase salivar. Na boca é onde ocorre a formação do bolo alimentar. Leandro, o que é o bolo alimentar? O bolo alimentar ele é uma massa formada pelo alimento mastigado e misturado à saliva. Depois que você mastigou o alimento e aí a saliva se misturou nesse alimento mastigado e a enzima amilase salivar promoveu a transformação do amido em maltose, você tem aí o bolo alimentar. Depois que ele é formado, você deglute o bolo alimentar. Ocorre o fenômeno da deglutição, que grosso modo falando é o ato de engolir. Mas falando de maneira mais específica, a deglutição ela nada mais é do que o movimento do bolo alimentar da boca até o estômago. Muito cuidado com isso. E aí, quando o bolo alimentar sai da boca para chegar até o estômago, ele vai passar da boca para a faringe, da faringe para o esôfago e do esôfago para o estômago. Você tem que saber essa sequência aí direitinho. Agora, olha só, eu quero que você compreenda também nessa videoaula que quando você realiza a deglutição, o bolo alimentar, quando ele sai da boca e passa para a faringe, ao chegar na faringe, ele pode seguir 2 caminhos diferentes. Um dos caminhos é ele passar da faringe para o esôfago, que é o caminho correto, para que do esôfago ele passe para o estômago. Mas um outro caminho é o bolo alimentar passar da faringe para a laringe, que é um órgão do sistema respiratório. Esse caminho é um caminho incorreto. Leandro, e aí, o que é que define que o bolo alimentar passe para o esôfago, que é o caminho correto? É a presença de uma estrutura que tem logo na entrada da laringe, que é chamada de epiglote. Entenda assim, ó, a entrada da laringe, que é um órgão do sistema respiratório, ela é chamada de glote.
E aí, por cima dessa glote, que é a entrada da laringe, existe uma estrutura que lembra uma tampinha, chamada de epiglote, que tem a capacidade de abrir e fechar a entrada da laringe. Quando o bolo alimentar ele chega na faringe, para que ele não passe para a laringe, que é o caminho incorreto, a epiglote fecha a entrada da laringe. E aí o bolo alimentar só vai poder passar pelo esôfago. Só que, olha que interessante, quando uma pessoa ela deglute de maneira muito rápida, ela engole de maneira muito rápida o alimento, o bolo alimentar, o que acontece é que às vezes a epiglote não tem tempo de fechar a entrada da laringe, de fechar a glote, e aí o bolo alimentar acaba passando para a entrada da laringe, obstruindo a passagem de ar para os pulmões. E aí a pessoa tem um famoso engasgamento. Olha que show! Então a epiglote ela evita o engasgamento, permitindo que o bolo alimentar passe da faringe para o esôfago e depois chegue lá no estômago no processo da deglutição. Coloquei uma figura aí na tela para representar isso para você. Então aqui na primeira parte nós temos o bolo alimentar na boca e aí a pessoa deglute esse bolo alimentar e ele vai para a faringe. Ao chegar na faringe, o certo é que ele passe para o esôfago, que está bem aqui, ó, onde eu estou mostrando para você na figura. Mas às vezes, quando a pessoa engole muito rápido o bolo alimentar, ele pode engatar bem aqui na entrada da laringe, que é a glote. Por quê? Porque às vezes não dá tempo dessa tampinha que está bem aqui, ó, chamada epiglote, fechar a entrada da laringe. E aí ele engata aqui e a pessoa engasga. Mas quando a pessoa ela engole o bolo alimentar de maneira correta, de maneira lenta, com calma, dá tempo da epiglote fechar a entrada da laringe e o bolo alimentar passa para o esôfago e aí a pessoa não engasga. Show de bola? Deu para entender? Então bate um print da tela que essas informações são muito relevantes para você. E aí o bolo alimentar chega lá no estômago. E no estômago o bolo alimentar vai sofrer outros processos. Vamos entender? Beleza, bora falar do estômago. É o seguinte, a primeira informação que você precisa conhecer relacionada ao estômago é que entre o esôfago e o estômago existe um músculo em forma de anel chamado de esfíncter esofágico inferior, ou então conhecido também como cárdia. Esse músculo ele tem a seguinte função: ele tem a capacidade de abrir e fechar, controlando a passagem de bolo alimentar para dentro do estômago. Quando o bolo alimentar ele está no esôfago e precisa passar para o estômago, o esfíncter esofágico inferior ele abre. E aí quando o bolo alimentar chega no estômago, ele fecha para evitar o retorno do bolo alimentar para o esôfago, porque não pode. E aí, se o bolo alimentar ele voltasse para o esôfago, a pessoa teria um problema chamado de doença do refluxo gástrico-esofágico, que não é nada legal. Ainda vale a pena ressaltar que existe também um outro músculo em forma de anel que está presente entre o estômago e o intestino delgado, que é o esfíncter pilórico, ou então chamado de píloro. Ele tem a mesma função do esfíncter esofágico inferior, só que o esfíncter pilórico ou píloro, ele controla a passagem de massa do estômago para o intestino delgado, como nós veremos aqui. O esfíncter pilórico ele abre para que uma massa que se forma no estômago chamada de quimo passe do estômago para o intestino delgado e depois ele fecha para que esse quimo não retorne para o estômago. Então, entre esôfago e estômago tem o esfíncter esofágico inferior ou cárdia e entre o estômago e o intestino delgado tem o esfíncter pilórico ou píloro. O estômago ele tem um pH 2, que é um pH ácido. Um pH excelente para a enzima que vai atuar nele, que é chamada de pepsina, que é uma enzima que pega proteínas e transforma em peptídeos. Ou seja, é uma enzima que pega as proteínas, que são moléculas grandes, e transforma em peptídeos, que são moléculas menores. A capacidade média do estômago é de 2 litros para um adulto. Fique muito atento a isso. O estômago ele tem a sua mucosa
que nada mais é do que a sua parede interna, protegida por um muco que é produzido por ele próprio. A finalidade desse muco é proteger a mucosa do estômago contra o suco gástrico que é produzido pelo próprio estômago, que é um líquido que contém ácido clorídrico na sua constituição, um ácido extremamente corrosivo. O estômago produz o suco gástrico e lança esse suco gástrico em seu interior. Mas para que esse suco gástrico, que tem um ácido clorídrico que é corrosivo, não afete a mucosa estomacal, o estômago também produz um muco. Olha que esperto que é o estômago. De boa? E aí eu quero que você entenda o seguinte. O ácido clorídrico que tem no suco gástrico, ele tem uma série de funções, mas eu vou destacar duas para você. A primeira função do ácido clorídrico é que ele mata micro-organismos que chegam no estômago com o bolo alimentar, evitando então possíveis infecções ao longo do tubo digestório. Uma outra função do ácido clorídrico é que ele ativa a pepsina, que é a enzima do estômago, que atua sobre as proteínas, transformando elas em peptídeos. Fechou? Agora, muito cuidado. No estômago ocorre digestão química de proteínas, que é mediada pela enzima pepsina. Agora, olha só. Às vezes, o muco que está protegendo a mucosa estomacal, ele se desgasta e aí o ácido clorídrico acaba tocando na parede do estômago, que é a mucosa. E essa mucosa, ela acaba inflamando. É quando surge um problema chamado gastrite. Existe uma série de fatores que favorecem o aparecimento de gastrite. Vou citar alguns aqui para você, tá bom? Um dos fatores é comer em excesso. Quando você come em excesso, você produz também ácido clorídrico em excesso no seu estômago. E ele pode corroer ali o muco. E aí ele pode atingir a mucosa, gerando inflamação. Outro fator é passar muito tempo sem comer, que também favorece aí o aparecimento da gastrite. E um outro fator é sofrer uma infecção por uma bactéria chamada de H. pylori. Mas entenda que a gastrite é a inflamação da parede do estômago. Tudo bem? Agora olha só, eu falei para você aqui sobre a doença do refluxo gástrico-esofágico, que é o retorno do bolo alimentar para o esôfago. Por que o bolo alimentar ele não pode retornar do estômago para o esôfago? É o seguinte, quando ele chega no estômago, ele se mistura com o suco gástrico, porque tem ali o ácido clorídrico. O estômago tem uma proteção contra esse ácido clorídrico aí. Só que, quando o bolo alimentar ele volta para o esôfago, ele traz esse suco gástrico e o esôfago não tem a proteção contra o ácido clorídrico. Aí o esôfago começa a ser corroído. E aí pode surgir, por exemplo, uma esofagite, que é a inflamação do esôfago, que não é nada agradável. Um dos sintomas clássicos do refluxo é a azia, a queimação que a pessoa sente no peito, que é muito forte. No estômago é onde ocorre a formação do quimo. Leandro, o que é o quimo? O quimo, filhote, ele nada mais é do que uma massa que é formada pelo bolo alimentar misturado ao suco gástrico. Depois que o bolo alimentar ele se mistura ao suco gástrico, ele sofre modificações por conta da enzima pepsina, por conta do ácido clorídrico, ele vira uma massa chamada de quimo, que é uma massa muito ácida. O processo de formação do quimo é a quimificação. E aí o quimo, depois de ser formado, ele sai do estômago, passando pelo esfíncter pilórico ou píloro, e aí ele chega ao intestino delgado. Quando ele chega lá, o esfíncter pilórico ou píloro, ele fecha, evitando que o quimo ele retorne para o estômago. Função dele aí, então. Bom, agora vamos falar do intestino delgado, que é o principal órgão do sistema digestório. É isso mesmo. Muitas pessoas pensam que o estômago é o principal órgão, mas na verdade não é. O principal órgão é o intestino delgado. Leandro, mas por quê? Porque no intestino delgado vai ocorrer a digestão química de uma série de substâncias que estão presentes nos alimentos, e no intestino delgado ainda vai ocorrer a absorção de nutrientes. Então ele tem uma função muito mais relevante do que o estômago. Mas bora começar falando aqui do pH do intestino delgado. O intestino delgado ele tem pH 8, que é um pH básico. Esse pH ele é ideal para a atuação das enzimas digestivas que promoverão digestão química nesse órgão do sistema digestório. Uma outra informação relacionada com o intestino delgado
é que ele tem 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro. Ele é longo pra caramba. E ele precisa ser longo, porque ao longo do intestino delgado ocorre a absorção de nutrientes. E aí, o que acontece é que o alimento ele precisa ficar um bom tempo no intestino delgado para que ele seja digerido, é claro, primeiramente, depois sejam absorvidos os nutrientes dele. Entendeu? Por isso que ele é muito longo. Ele tem 3 regiões. A primeira região é o duodeno, a segunda região é o jejuno e a terceira região é o íleo. O duodeno, que é a primeira região do intestino delgado, que está representada aí na figura para você, tem mais ou menos 25 centímetros. O jejuno tem mais ou menos 4,5 metros. E o íleo tem mais ou menos 1,5 metro. Agora entenda o seguinte. No intestino delgado, a digestão ocorre principalmente no duodeno. No jejuno e no íleo ocorre principalmente a absorção de nutrientes. Fechado? Agora olha só. O intestino delgado ele recebe o suco pancreático, que é um líquido produzido pelo pâncreas, que é uma glândula anexa. Ele recebe o suco entérico, que é um líquido produzido por ele próprio na parte do duodeno. E ele recebe a bile, que é um líquido que é produzido no fígado e que é guardado depois na vesícula biliar e depois lançado no intestino delgado. E Leandro, por que ele recebe tanto suco, pancreático, entérico e bile? Porque nele ocorre a digestão da maior parte dos alimentos. É por isso que ele recebe tanto suco. Olha as funções dele, ó. Ele promove digestão química de carboidratos, lipídios, proteínas e até mesmo de ácidos nucleicos, DNA e RNA. E ele também realiza a absorção de nutrientes. Vale a pena ressaltar que, como adaptação para a absorção de nutrientes, o intestino delgado ele possui vilosidades e microvilosidades. Isso é para que ele possa aumentar a sua superfície de absorção. Ah, Leandro, mas o que é velocidades e microvelocidades? Dá uma enxergada na figura que eu coloquei aí para você, ó. Essa figura bem aqui que tem de um intestino delgado em corte transversal. Note que dentro do intestino delgado existem várias dobras. Dá para enxergar aqui na figura A. Essas dobras, elas são as vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais, elas ainda possuem dobras microscópicas nelas, que são chamadas de microvilosidades. O objetivo delas é fazer com que a superfície de absorção do intestino seja muito maior mesmo. Atenção para essa informação, porque já caiu muitas vezes essa informação no Enem e em outros vestibulares também. E no intestino delgado é onde ocorre a formação do quilo, um processo chamado de quilificação. Aí, Leandro, o que é esse quilo? Entenda assim, ó. O que chega no intestino delgado? Chega o quimo, vindo lá do estômago. O quimo, ao chegar no intestino delgado, lá na primeira porção, que é o duodeno, ele vai sofrer digestão. Tá? Vai ocorrer digestão de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essa digestão é mediada pelo suco pancreático e suco entérico, principalmente. E a bile, ela auxilia essa digestão aí. O que acontece é que, quando o quimo ele chega no duodeno, ele sofre digestão e ele sofre uma série de modificações. O suco pancreático e a bile eles contêm uma substância chamada de bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo. Aí o quimo é neutralizado, porque o pH do intestino tem que ser 8, não pode ser ácido. E aí logo em seguida ele sofre digestão. Depois dele sofrer digestão, o que é que vai acontecer? Os nutrientes liberados por essa digestão, eles vão começar a ser absorvidos no jejuno e no íleo. E aí o que sobra da digestão e da absorção de nutrientes é o que nós chamamos de quilo. O processo de formação do quilo é a quilificação. E aí o quilo vai sair do intestino delgado e vai passar para o intestino grosso. Vale a pena comentar que entre o íleo, que é a última porção do intestino delgado, e a primeira porção do intestino grosso, que é o seco, existe uma válvula, um músculo em forma de anel chamado de válvula ileocecal.
É uma válvula que ela abre para permitir a passagem do quilo para o intestino grosso e ela fecha para evitar o retorno do quilo para o intestino delgado. Legal, cara, bora falar do intestino grosso. É o seguinte, o intestino grosso, ele tem em média meio metro de comprimento por 7 centímetros de diâmetro. Ele possui 3 regiões. A primeira é o seco, a segunda é o cólon e a terceira é o reto. Vale a pena ressaltar que o cólon ele ainda pode ser subdividido em várias partes. Então olha aí na figura, ó. Primeiro vem o seco, aí depois vem o cólon, que é dividido em cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e por fim vem o reto que termina no ânus. Agora olha só, ligado ao seco está o apêndice vermiforme, que às vezes pode inflamar na pessoa e a pessoa tem a famosa apendicite, que é um problema muito perigoso. Se o apêndice estourar dentro do abdômen da pessoa, ela pode até mesmo morrer por conta disso. E Leandro, quais que são as funções do intestino grosso? Muito fácil. O intestino grosso, ele recebe o quilo que se formou lá no intestino delgado e aí ele vai absorver desse quilo água e sais minerais que ainda restam nele. Depois que ele promove essa absorção de água e sais minerais que ainda restam no quilo, ele vai dar origem ao bolo fecal, que também é chamado de fezes. Então a função do intestino grosso é absorver água e sais minerais do quilo e aí depois formar o bolo fecal a partir do que restar ali dentro dele, formar as fezes, que logo em seguida elas são eliminadas pelo ânus da pessoa no processo de defecação. Vale a pena ressaltar, chamar a atenção, que o intestino grosso ele possui bactérias que contribuem para a formação das fezes e que promovem a produção de vitaminas, como por exemplo a vitamina K e a vitamina B12. Com certeza você já deve ter ouvido falar num problema chamado de constipação intestinal. Se nunca ouviu falar, você já deve ter ouvido falar no outro nome que é dado para esse problema, que é a famosa prisão de ventre, que é quando a pessoa tem dificuldade de defecar. O que é que acontece na constipação intestinal? O que é que acontece na prisão de ventre para a pessoa ter dificuldade de defecar? Muito fácil de você entender. A constipação intestinal ela surge na pessoa geralmente quando ela tem uma dieta pobre em fibras vegetais e pobre em água. As fibras vegetais nós não digerimos, ou seja, nós não liberamos nutrientes dela para absorvermos. Elas passam pelo nosso sistema digestório e não sofrem modificações. Mas elas são importantes de serem ingeridas pelo nosso corpo, porque quando elas chegam no intestino grosso, elas facilitam a formação do bolo fecal. E ainda mais, elas promovem que o bolo fecal ele fique úmido, macio. Quando uma pessoa ela faz baixa ingestão de fibras, a pessoa tem dificuldade de formar o bolo fecal. Ela forma várias bolotas dentro do intestino grosso. E aí quando ela vai defecar, ela fica com dificuldade de expelir essas bolotas por meio da defecação. E aí essas bolotas ainda são secas pra caramba, porque quando a pessoa tem baixa ingestão de fibra, as fezes se formam mais endurecidas. Por que, Leandro? Porque as fibras elas têm a capacidade de absorver água e deixar as fezes mais macias. Então, para evitar a prisão de ventre, para evitar a constipação intestinal, faça a ingestão de fibras vegetais, associado sempre a um consumo adequado de água, bastante água ao longo do dia aí, que fica tudo tranquilaço. E aí, nós finalizamos a nossa videoaula sobre sistema digestório. Galera, missão cumprida! Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de me seguir nas redes sociais. Aí na tela está o meu Facebook, que é Leandro Santos, o meu Instagram, que é @profleandrosantos, e é claro, não se esquece de dar o like aqui nessa videoaula que foi preparada com o maior carinho para você e se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Fechado? Beijo, valeu, tamo junto, vamos!